Vou tentar fazer o mínimo de cortes possíveis pra não ficar tão manipulado, por assim dizer. Mas eu faço esse vídeo no intuito de retratar algo que é tão recorrente nas nossas falas, principalmente de Facebook, porque parece que o Facebook agora só se resume a esse tipo de coisa. E eu vou tentar abordar a temática de empoderamento, apesar de ser algo que se fala com frequência, mas talvez eu acredito que seja algo que não se fala com consciência ainda. A maior parte das coisas que eu vou abordar aqui é o que eu consigo abordar porque é o que até agora eu aprendi. Eu gosto de, quando eu vou gravar vídeo, utilizar roteiro, script pra eu não me perder muito. Eu não quis fazer isso dessa vez, porque eu não queria que a coisa fosse mecânica e eu ainda não tenho experiência com isso de câmera e tal. Então, sim, eu vou ficar nervosa, vou falar bosta, vou me perder, e por isso eu senti a necessidade de editar. Mas para início de conversa, para abordar esse empoderamento, eu fiz alguns tópicos. E achei interessante falar sobre isso, principalmente depois de uma postagem que eu vi na minha timeline, e aí eu acabei compartilhando. E nessa postagem, que quem colocou lá foi Vini Hawkins, mas ele fez um CC no nome de Cynthia Felix, então muito provavelmente pode ser que isso tenha vindo dela. E na postagem dizia assim: empoderamento não é só, e tem A, ter cabelo colorido, e tem B, tirar foto agachada, e tem C, falar mana, e tem D, usar roupa no estilo afropunk. Empoderamento. Paulo Freire, um dos principais educadores brasileiros, foi o primeiro a traduzir o termo empowerment para português. Para o professor, empoderamento é, cachorro, capacidade do indivíduo realizar por si mesmo as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer. Depois a pessoa ainda coloca: outra definição é a criação de poder entre os indivíduos. E por fim, coloca a palavra estudem. Estudar é algo necessário, mas eu achei um pouco imperativo. Não adianta só você, como muita gente faz agora, mandar a pessoa estudar, fazer acontecer e bibibi, e aí muitas vezes a pessoa tem a humildade de falar assim: pô, me passa uma fonte, aí você vira a cara. Seguindo até do que a pessoa aponta nesse texto, o Paulo Freire foi o primeiro a traduzir empowerment. Então, a gente tem que admitir que a palavra empoderamento nem existia na língua portuguesa. Se uma palavra não existe na língua, isso quer dizer que aquela ideia ainda não precisa ser nomeada. Porque quando você está falando de língua, e foi algo que eu também aprendi no começo da faculdade, assim, você está falando de signo. E o signo é a ideia que está por trás. Por exemplo, eu só vou nomear carro de carro quando eu tiver a ideia do que é carro. Ah, meu Deus, um automóvel, lata, roda, entendeu? Para esse tipo de objeto eu dou esse nome. Ou para algo abstrato, porque carro é algo físico, né? Eu vou dar um nome para algo físico. Ou para algo abstrato como qualquer outro sentimento, amor, preocupação, entre outras coisas. Eu preciso ter noção do que é aquilo, ou aquilo precisa previamente existir, e aí eu vou nomear. Portanto, a gente não tinha nem ideia do que era empoderamento. Para o Paulo Freire, então, pelo que ela colocou, teve a necessidade de trazer esse termo para cá. Mais uma vez, a gente com essa dependência de alguma tendência lá de fora, né, copiando algo majoritariamente americano, para trazer para atender as demandas daqui. O que eu já acho um pouco complicado e já coloca essa dependência demais da gente do que vem de lá, em vez da gente olhar para as próprias necessidades e desenvolver um modelo que nos atenda dentro do nosso próprio território. E aí, para sair um pouco e trazer mais definições de poder, porque essas não são as únicas, e como eu falei, eu ia buscar coisas mais em relação sobre o que eu aprendi, e o que eu aprendi está um pouco mais ligado à ciência política. O que acontece? Um dos meus dicionários favoritos, mas é a definição que aparece em maior parte dos dicionários, traz que empoderar ou empoderamento é o seguinte: empoderamento é o ato ou efeito de adquirir poder ou mais poder. Então, por essa definição, você já está lidando com duas hipóteses. A primeira, que você tem que adquirir poder, portanto, você não tem. A segunda, adquirir mais poder, portanto, você tem. Então, tem essas duas situações, você tem o poder ou não. Só que quando a gente fala adquirir mais poder, aí está sendo denunciada uma propriedade do poder, de que ele é cumulativo. Você pode ter mais, você está somando. Algumas pessoas, eu cheguei a perguntar algumas vezes, de uma delas, acho que vale até a pena citar os amigos para tornar a coisa mais legítima. Uma delas foi o Carlos Sobrinho. Tava conversando com ele e eu perguntei se ele sabia qual era o significado de empoderar. E ele me jogou justamente essa definição que eu acabei de ler. Só que aí quando eu perguntei o que era poder, mano, deu um branco. E aí a pessoa já não respondeu. E aí a partir desse momento, ele parou pra uma reflexão e falou: amiga, tem hora que a gente caga nessa parte. E nesse sentido,
eu gostaria de trabalhar a ideia de poder enquanto influência, a ideia de vontade, motivação, de interesse, de auto-interesse, até mesmo de egoísmo, mas acho que se eu fizer tudo isso vai ficar muito grande, e o poder enquanto capacidade de mobilização de recursos. Para começo, dentre esses itens, então eu vou falar de poder enquanto influência. A gente tem que ter noção de que, independente de como se aplica, o poder é uma capacidade, tá? E essa capacidade é de você convencer alguém, porque o poder só existe quando existe uma relação, né? Por isso se fala de relações de poder. Para isso é necessário que tenha pelo menos 2 indivíduos nessa relação, 2 entidades, 2 instituições ou qualquer outra coisa. Desde que hajam 2, a gente chama às vezes em relações internacionais atores, agentes, entre outros termos, players, entre outros termos, enfim. E isso inclui o seguinte, um desses atores, ele precisa ter um interesse, uma vontade, uma motivação. A partir disso, esse ator quer conquistar algo, ele tem algum objetivo, ele quer conquistar. Só que ele entende que só com as capacidades próprias dele, ele não vai conseguir aquilo, ele precisa de mais alguém, vamos dizer assim, ou de algum outro, de um processo, de alguma outra força envolvida nisso. E aí ele detecta você. Só que o que vai acontecer? Para ele chegar naquilo, ele precisa te influenciar ou te convencer de alguma forma de que você vai agir contundentemente com o interesse dele. Ou seja, de que você vai projetar suas ações para conseguir aquilo também. Então, ou ele tem que te convencer que aquilo é bom para vocês dois, né? Ou ele vai te forçar a fazer aquilo. Por isso, existem 4 maneiras de você exercer o poder. 2 delas, assim, digamos, são positivas, não incluem o uso de violência ou de medo, e 2 delas são negativas porque inclui o uso de violência e de medo. A primeira que eu vou usar, que eu vou explicar, na verdade, é a persuasão. A persuasão, enquanto forma de exercer poder, ela implica no quê? Em você convencer, justamente o que eu tô fazendo aqui agora, tipo, falar, argumentar com a pessoa e tentar mostrar pra ela que aquilo é realmente o melhor, ou pelo menos vale mais a pena, ou ela perde menos, né, se ela seguir aquela linha de raciocínio, se ela seguir aquelas ações, que ela vai ter um ganho maior do que perdas, por exemplo. Ou que até a perda vale a pena num médio ou curto prazo. A segunda forma é a cooptação. A cooptação é quando alguém te seduz, vamos dizer assim, quando a proposta é envolvente, né? Você tem um interesse, a pessoa também tem, né? Só que ela te dá, vamos dizer assim, algo em troca. Olha, se você lavar a louça pra mim, sei lá, eu te dou 10 conto, ou, digamos, um cenário político maior, a partir do momento que você se coligar comigo, eu aprovo um projeto de lei seu, por exemplo. Né? Algo do gênero. Aí a gente chega para a primeira negativa, vamos dizer assim, que é a dissuasão. A dissuasão, ela precisa conter algum nível de ameaça. Então, para isso, você tem que conhecer o outro elemento, o outro indivíduo, o outro ator, etc., o suficiente, né, para você poder representar no seu discurso alguma ameaça para ele, para convencer ele a fazer aquilo que você quer. Porque, assim, se você vira, sei lá, pra uma criança e fala, puta, se você não ficar quieto, sei lá, eu vou soltar o gato que você tem medo, ok, pode ser que pra aquela criança aquilo seja uma ameaça, aí você consegue que ela fique quieta. Mas se você fala pra um brutamonte de 2 metros, isso funciona? Lógico que não. Então você tem que medir as condições pra ver se a dissuasão funciona, mas basicamente no que ela consiste? Em você colocar algum risco pra essa pessoa, dela não fazer aquilo que você tá propondo e não te ajudar a chegar no seu objetivo. E por fim, existe a coerção, o quarto e último modo de você exercer poder. Na coerção, o que acontece? Você vai acabar não só ameaçando a pessoa, mas você vai concretizar uma ação, e ela pode ser de violência física, simbólica, verbal, independente do gênero de violência, mas você vai representar para ela algum tipo de agressão, né? Tudo bem, você não vai fazer o que eu tô falando? Firmeza, eu vou te meter o soco na cara. É mais ou menos essa a ideia. Já a ideia de poder, enquanto capacidade de mobilizar recurso, seria não só a capacidade de mobilizar,
né? Mas também de gerenciar, mas vamos dizer assim, enquanto capacidade de mobilizar recurso é você conseguir reunir aqueles objetos, pessoas, etc., que formam condições para você alcançar os seus objetivos, mas não só conseguir reunir, você tem que saber manejar e gerenciar tudo isso que você então mobilizou e agora tem sob suas mãos para tentar conseguir alcançar aquela sua meta. Como a bateria está acabando e o vídeo ficou muito grande, eu vou encerrar a primeira parte aqui, e aí vou deixar o link disponível para a segunda parte do vídeo.